Questão número 10. Questão, mais uma vez, interdisciplinar entre Química e Biologia. Estão tratando sobre o equilíbrio do CO2 na água. O fitoplâncton consiste em um conjunto de organismos microscópicos encontrados em certos ambientes aquáticos. O desenvolvimento desses organismos requer luz e CO2 para o processo de fotossíntese, seres autótrofos. E requer também nutrientes contendo os elementos nitrogênio e fósforo. Considere a tabela que mostra dados de pH, concentrações de nitrato e de oxigênio dissolvidos na água para amostras coletadas durante o dia em dois diferentes pontos, A e B, e em duas épocas do ano, maio e novembro, na represa Billings, em São Paulo. Eles estão tentando contextualizar a aplicação dos equilíbrios químicos na situação. Então, item 1 da questão. Nessas amostras, existe uma forte correlação entre as concentrações de nitrato e de oxigênio dissolvidos na água. Analisando de cara aqui, a concentração de oxigênio do ponto A em maio para o ponto B em maio se manteve quase constante, enquanto a concentração de nitrato caiu muito. Nesse caso, há uma queda da concentração de oxigênio leve, porém a concentração de nitrato se mantém praticamente constante. A correlação entre as duas concentrações não existe de maneira nenhuma. Tem está errado. Beleza, tem está errado. Item 2. As amostras de água coletadas em novembro devem ter menos CO2 dissolvido do que aquelas coletadas em maio. A questão trata de um equilíbrio bastante importante, que é a dissolução do gás carbônico na água. O gás carbônico dissolvido em água gera um meio ácido, presença de H+, e o íon bicarbonato. Então, no item 2, quando ele afirma que a concentração de CO2, ele quer saber qual é a relação entre as concentrações de CO2 das duas amostras de novembro em relação às de maio. Da tabela, a gente percebe que o pH em novembro é maior do que o pH em maio. Lembrando que quanto maior o pH, menor a concentração de H+, portanto, a concentração de H+ em novembro é menor do que a concentração de H+ em maio. Então, maio há muito mais H+ presente no meio reacional. Pelo princípio de Lejeatelier, do deslocamento do equilíbrio, se a concentração de H+ é maior, esse equilíbrio vai tender a consumir esse H+ que está sobrando no meio reacional. Dessa forma, em maio, o equilíbrio está deslocado dessa maneira, no sentido de consumir o H+ e formar água e CO2, em relação ao novembro, certo? Então, a concentração de CO2 em maio é maior do que em novembro. Lendo de novo o item. As amostras de água coletadas em novembro devem ter menos CO2 dissolvido do que aquelas coletadas em maio. Correto. Afirmação 3. Se as coletas tivessem sido feitas à noite, o pH das 4 amostras de água seria mais baixo do que o observado. O que acontece à noite? Os seres que são autótrofos e que de dia fazem fotossíntese passam a fazer respiração celular. A partir do momento que eles fazem respiração, o produto desse processo é também CO2. Então a concentração de CO2 do meio durante a noite é maior do que a concentração de CO2 no meio durante o dia. De novo, voltando ao equilíbrio. Como à noite a concentração de CO2 é maior pelo deslocamento do equilíbrio, esse equilíbrio vai tender a consumir esse CO2, formando mais H+. Se o equilíbrio forma mais H+, significa que a concentração de H+ durante a noite é maior do que a concentração de H+
durante o dia. De novo, pH é inversamente proporcional ao H+. Se o H+ é maior, o pH é menor. Então os pHs noturnos são menores do que os pHs diurnos. O meio é mais ácido durante a noite quando tem mais CO2. Lendo o item, se as coletas tivessem sido feitas à noite, o pH das 4 amostras d'água seria mais baixo. Tá certo? O pH à noite é mais baixo. Voltando, o item 1 estava errado, não havia correlação, o item 2 está certo. Então, a alternativa correta é a alternativa que correlaciona os itens 2 e 3 como certos. Alternativa D.